Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pelo canal da Web Rádio mais um programa estudando a codificação espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu e Kátia, né, nós por aqui. Hoje, né, Marília não é possível estar conosco, né, mas está bem, graças a Deus. Algumas coisas pessoais aí. E nós vamos tocar aqui a nave, como diz a nossa irmã Kátia. Então, nós agradecemos, né, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, a Jesus por ser nosso guia e modelo para toda a humanidade, e também os amigos espirituais que sempre nos incentivam, nos inspirando, né, nas lições do Evangelho, no aprendizado da vida. Agradecendo também os irmãos que estão do outro lado nos prestigiando, ao vivo, no gravado. Então, seja um bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você chega, lá no canal do YouTube, tem sempre os nossos vídeos lá organizados nas playlists, para que você possa divulgar, para que você possa refletir conosco. Então, a gente agradece também o apoio, né, e incentivo a esse trabalho. Então, bom dia, Kátia. Bom dia, Delson. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja conosco. Estamos aqui para mais uma semana friazinha, né? E como esse frio se estende, tal Delson aí a falar que na Bahia também está frio. Então, vamos supor que ele levou o frio e o frio foi atrás dele, aí seguiu e deixou o povo aí um pouco triste. Mas não é isso, tudo é necessário, né? Faz parte, né? Estamos numa época de inverno, mas graças a Deus temos o Evangelho para aquecer nossa vida, nossos corações e seguirmos aí em frente. Bom dia, nossas irmãs de Ideal também, que Jesus, nosso Mestre Divino, abençoe a semana de todos. Nesse início de semana, estamos no mês de julho, um mês em que crianças e adolescentes estão de férias em casa, com seus pais, que possam ter semanas aí de muito amor, de muito carinho, de muita alegria, de muita união, né, de aproveitamento desses dias. E o tempo passa tão rápido, né, que nós pais devemos aproveitar nossos filhos ao máximo, porque passa tão rapidinho que daqui a pouco estão aí já adultos, já iniciam suas tarefas independentes, sua vida independente, e nós aqui precisamos tocar a nossa vida, o nosso rumo, e é isso aí, deixando, né, sempre a saudade da boa convivência. Então, vamos fazer o melhor por todos, por nós mesmos, pela nossa família, nossos queridos filhos e adolescentes, crianças. Quem está com seus netinhos aí, curtam bastante seus netinhos. E aproveitando essa manhã aí para falar um pouco de Jesus, né? Aproveitando aí para aquecer um pouco o coração, falando do nosso querido amado Mestre, para preencher o nosso dia. Um bom dia a todos. É isso aí, já tem por aqui, Kátia, nossas irmãs, né? A Célia, a Zacarias, né? Nos dando um bom Tamo dia. junto. Né? A nossa querida Vera, Verinha, né? Nos desejando aí também ótimo dia a todos, né? A nossa querida Albertina está por aqui também, chegando aí, né? E a gente agradece a Deus a companhia de todos e possamos seguir junto na trilha do Mestre Jesus com esse aprendizado maravilhoso que é o Evangelho. Então vamos lá, na nossa mensagem de hoje, do livro Pão Nosso, na psicografia de Chico, o Espírito Emmanuel, né? Aí a mensagem, como testemunhar. Já é a mensagem de número 173, estamos no finalzinho do livro, né? Já que são 180.
Estamos no finalzinho do livro Pão Nosso. E assim diz Emmanuel: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. E Emmanuel recorre sobre essa mensagem, discorre sobre essa mensagem, dizendo: realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de propósitos e testemunhos em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. É indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a sociedade na Terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refletir para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante da aplicação pessoal do Evangelho. Podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhamos dele. Olha, a Kátia, irmãos, né, que estão nos assistindo, nos vendo, provavelmente nos verá. Que mensagem interessante, né, para a gente refletir sobre o nosso comportamento. E eu estava lendo aqui, lembrando do tema, né, Kátia, do tema de hoje, né, onde os ensinos de Jesus, nós vamos falar sobre os mercadores expulsos do templo, né, e esse ensino casa certinho com aquilo que Jesus está ali no templo, na ação de Jesus dentro do templo. Então, Jesus nos diz aqui para que a gente procure aprender, procure exemplificar o bem, procure trabalhar dentro de nós, dentro dessa libertação. É muito comum, até mesmo nos dias de hoje, a gente, às vezes até mesmo pelos vícios de palavras, a gente escutar as pessoas dizer: vamos colocar nas mãos de Deus. E, nesse sentido, nós pegamos os nossos desafios, os nossos erros, né? E aplicamos como se, colocando na mão de Deus, Deus tivesse que resolver esses problemas por nós. E a gente sabe que não é assim, né? A doutrina nos fala sobre isso. Deus não vem fazer aquilo que é competência nossa. Aquilo que é de competência nossa, quem tem que agir é nós. Quem tem que aprender, quem tem que fazer a transformação, quem tem que modificar as coisas é nós. Deus já nos criou, Deus já nos dá a vida, Deus já nos deu o ar que respira, o sol que ilumina, né? Dá as condições de vida para todos nós, mas ainda achamos que Deus tem que cuidar de nós de uma forma do aprendizado, cuidar das nossas faltas, dos nossos erros, né? Então, gente, é preciso a gente entender que temos que fazer a nossa parte, temos que procurar nos educar, né? Mesmo, como diz a própria mensagem aqui, mesmo que envolva, né, multidões de pessoas, aglomeradas, muita gente, mesmo que envolva escolas, não importa, nós estamos juntos nesse aprendizado. Essas bênçãos do alto, elas caem sobre nós todos os dias. Só o motivo de poder
trabalhar, de poder vencer um dia, de poder ter uma noite como repouso do corpo físico, né? E no amanhecer tornar novamente, ter um novo incentivo já descansado para começar a luta do dia a dia, para evoluir, né, Kátia? Para que a gente possa evoluir. Então, Emmanuel ele é muito feliz nas colocações da exemplificação dessas passagens do Evangelho. Né? Então, gente, vamos fazer sim, vamos testemunhar com fé, com coragem, com exemplos, né? Vamos testemunhar com as nossas ações, essas bênçãos do alto que nós tantos recebemos. Kátia, queria fazer algum comentário? Fica à vontade. Essa questão traz para nós, né, sempre o que o Espiritismo nos ensina, dá um norte para o nosso caminho, que é a gente não perder o nosso foco no autoconhecimento. E a gente precisa de se conectar com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente presta atenção na vida alheia, vive a vida dos outros, deseja o que os outros têm, como se fosse a tábua de salvação da nossa vida. Só que, no fundo, a gente sabe que para cada um a necessidade é diferente. Eu tenho necessidade de algo, você tem necessidade de uma situação diferente, a Marília tem necessidade de outra situação, e cada um, né, nossos ouvintes, cada um que vai nos acompanhando aqui, vai vendo que cada um tem a sua própria necessidade, então a gente não pode ficar prestando atenção na vida do outro, a gente precisa de fazer uma coisa que é muito difícil para cada um, mas que é super essencial, que é o autoconhecimento, para a gente se transformar, meditar naquilo que a gente está fazendo, o que a gente precisa de mudar, o que a gente precisa de buscar como novo na nossa vida para agregar valores, agregar uma boa moral, uma boa conduta, e ainda fazendo com que isso nos preencha e nos traga felicidade. Então, a gente precisa de se atentar sempre a isso. Ontem eu estava lendo sobre conexão consigo mesmo, e traz isso. É um texto de psicologia que fala sobre a nossa... Além de ser uma necessidade, mas vamos dizer, até uma exigência da gente buscar na nossa vida, na nossa encarnação. Encarnação eu estou falando, mas o texto não falava nisso, falava só na vida, mas eu digo aqui que a gente busca na nossa conexão, na nossa encarnação, o que a gente precisa para a gente viver feliz, para a gente viver bem. Hoje o mundo é globalizado, o mundo está conectado uns com os outros, mas até por isso a gente perde o foco do que nós somos. Então, mostra para nós esses textos a real necessidade que nós temos de parar um momento para nós mesmos, não ficar olhando a vida do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro tirou de selfie, fotografou, onde ele foi, onde ele esteve, o que ele fez, não, mas o que nós estamos fazendo, qual a nossa posição no mundo. Vamos tirar uma selfie nossa, veja como é que está o seu próprio rosto hoje. Será que você está demonstrando felicidade? Será que você está com uma rusguinha de tristeza, de solidão, de raiva, ira? O que seu rosto está mostrando para você mesmo? Então, essa deve ser a nossa maior necessidade, de buscar a conexão conosco mesmo, buscar o nosso autoconhecimento, porque essa realmente é uma tarefa árdua, não é uma tarefa fácil, porque nós somos mestres em julgar os outros, mas ainda somos leigos em julgar a nós mesmos e o que falta em nós. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente faça a prece dessa manhã, para iniciarmos o nosso programa, conectando agora com os benfeitores de luz aqui presentes, nossos mentores individuais, os mentores da nossa rádio, desse programa, que nos auxiliem na meditação, na leitura, na reflexão, na troca de ideias, que a gente possa passar para todos aqueles que estão conosco, aqueles que virão, aqueles que porventura, pesquisando também uma questão sobre autoconhecimento, possam encontrar nas meditações que faremos hoje, palavras que vão lhe incentivar nos seus caminhos, na sua vida, lhe transformar, assim como a gente espera a nossa própria transformação. Sejamos como Job, que tentava de todas as formas essa melhoria, porque sabia que o dia viria a transformação dele, e que a gente possa nos transformarmos também por inteiro, para melhor, agregando valores e conhecimentos,
que vão nos fazer felizes, vão nos auxiliar na nossa autoconexão e a conexão com aquele que nos criou. E, por conseguinte, vamos nos conectando a todos que estão ao nosso redor. Como somos seres humanos, precisamos de exercer a nossa humanidade. E assim vamos agradecendo toda essa luz que está descendo sobre nós nesse momento, com a prece que o nosso benfeitor maior, nosso Mestre Jesus, nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e assim vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ô, Kátia, aproveitando, se você quiser já fazer o ponto do Evangelho, também fica à vontade. Tá bom, vou escolher aqui um tema para nós de hoje. Vamos ver aqui. Opa. O capítulo 8º que eu abri aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Itens 5, 6 e 7, pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nessa passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Tem mais assim o item, né? Mas eu vou parar por aqui, porque dá para a gente já ter uma boa base dessa lição do nosso Mestre Jesus. Aqui fala muito sobre adultério, né? Um adultério que foi, inclusive, artigo de leis penais, porque havia condenação, né? Por uma questão de infidelidade entre os casais. Na época em que Jesus habitou sobre a terra, nós conhecemos, né, aquela passagem bíblica da mulher adúltera, onde todos se aproximaram da mulher para apedrejá-la, porque havia ali a denúncia de que ela tinha cometido adultério. E Jesus, como um grande mestre e professor, nos trouxe para nós um ensinamento muito importante em não apressar-nos em fazer o julgamento aos nossos irmãos. E aí, todos ali que estavam naquele momento querendo que a mulher morresse apedrejada, porque ela cometeu adultério, Jesus deu uma lição de muita coragem, uma lição de muito amor, de muita solidariedade e fraternidade, de compreensão para com o erro da mulher. E, inclusive, aqueles que estavam julgando, os mais velhos, como diz ali naquele tema, que foram saindo os primeiros, né? Provavelmente eram aqueles que haviam praticado o adultério com a mulher também. Mais envergonhados saíram, e foram os primeiros a sair, os mais velhos, depois foram saindo o restante. E Jesus perguntou, né, onde estavam os acusadores da mulher. E ela disse, foram todos embora. Então Jesus disse, vai, não peques mais. Vai, não peques mais, porque Jesus sabia que ali naquele momento, aquela mulher estava atordoada, medo da morte, mas ela ia refletir. Pode ser que até naquele momento ela não conseguisse sair daquelas atitudes que ela estava cometendo, né, que é uma questão moral e também uma questão penal na época, vamos dizer assim, né,
era um crime praticado, mas ela iria refletir sobre a sua própria atitude e sobre o que Jesus, né, estava alertando para ela. Jesus tinha uma autoridade muito grande na sua voz, né, naquelas palavras que ele dizia, na sua postura. Então, Jesus exercia uma autoridade pela moral que ele transparecia, pela luz que ele transcendia. Então, era muito difícil ali alguém que se contrapusesse contra o nosso Mestre Jesus, contra suas atitudes, contra suas palavras, porque não achavam ali argumentos e muito menos nada com que julgar Jesus, criticar Jesus. Ah, você fala assim, mas você já fez aquilo. Jesus não tinha essas atitudes para que pudesse ser colocado em pauta e discutir, porque Jesus ele estava pautando o seu caminho todo no amor, na oferta ali de ensinamentos, de exemplos. E a gente traz aqui para essa questão do evangelho agora, né, do pecado por pensamento, pecado pelo adultério, porque, na verdade, o adultério era uma prática externa, só que Jesus aqui alertou, e aquela prática que a gente pratica internamente, nosso pensamento, a gente pensa no mal, se compraz no mal, deseja que o mal ocorra muitas vezes, principalmente quando a gente tem raiva de alguém, a gente fica feliz, né, com uma felicidade mórbida, vamos dizer assim, quando a gente vê alguém que a gente não gosta, quando a gente tem raiva, quando a gente julga, critica que tem errado, e a gente até muitas vezes se satisfaz com o mal que a gente deseja para aquela pessoa, para alguém, para um grupo de pessoas. E a gente não tem responsabilidade com isso porque a gente pensa, ninguém está vendo. Quando você fala uma coisa, mas quando você pensa outra. E ainda bem que ninguém mora dentro de nós, porque imagine se os encarnados soubessem o nosso pensamento, como seria dura a vida. E é por isso que a gente precisa de mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque mesmo que os encarnados não vejam, não percebam, às vezes a gente não deixa mostra o que vai no nosso coração e na nossa mente, mas para Deus e para o lado espiritual não há nada que fique escondido. O nosso pensamento, ele é lido claramente pelo lado espiritual. Então, os espíritos amigos têm, lógico, compaixão de nós, querem que a gente mude, entende, tem tolerância para com os nossos erros e as nossas faltas internas, aquelas que estão no escondido da nossa mente, mas para a espiritualidade que ainda não está comprometida com o bem, com a sua própria salvação, com a sua própria melhoria, desejam estar aqui no planeta Terra, desejam usufruir dessa matéria ainda, desejam usufruir dos fluidos que nós emanamos, vão se comprazer nesses nossos pensamentos maldosos, porque vamos assim nos conectando com todos aqueles que estão na mesma faixa vibratória que nós. Por isso que Jesus já alertou, né, sobre essa questão do adultério, o pecado, esses pecados, e aqui o Espiritismo vem nos alertar sobre o pecado por pensamento, que é um adultério também. Nós estamos cometendo vários erros e equívocos, pensando e se comprazendo no mal. Então é por isso que Jesus nos alertava sobre isso. A gente precisa de aprender a falar o bem, mas desde que o bem esteja já nascendo dentro de nós para ser puro e verdadeiro, né? Então vamos nos esforçar para isso, vamos nos esforçar para que a gente não caia nessas armadilhas do mal. Quando a gente perceber que está pensando mal de alguém, quando a gente está desejando mal, quando a gente quer que uma pessoa sofra, vamos já tentar distrair a nossa mente, né? Pedir primeiramente perdão a Deus, nosso Pai, que Ele nos auxilie para que a gente seja forte o suficiente para combater esse mal que há em nós. Porque o mal que nós estamos desejando, porque nós julgamos que o outro fez o mal está em nós. Quando a gente ainda está tão conectado com o mal, é porque o mal ainda está tendo um ponto de conexão dentro de nós. A gente só enxerga no outro aquilo que nosso coração está cheio dele. Isso é um fato. Ninguém vive mal, ninguém vive infeliz se você enxerga o mundo com amor, com respeito, com sabedoria, com tolerância, sabendo que todos erram como nós. Então, o coração daqueles que já vibram no bem, no amor, daqueles que já estão com a moral mais adiantada, com o coração mais fraterno, não vão sentir
sentir essa conexão com a maldade. Muito pelo contrário, vão tentar melhorar a situação, vão tentar perdoar, orar pelos irmãos de caminhada. E é isso que todo cristão e todo cristão espírita deve também atentar para isso. Todo aquele que quer adotar para si um estilo de vida, não precisa nem frequentar religião nenhuma, mas se quer um modelo e guia e aprendem com Jesus ser esse modelo e guia, sigam em frente. Jesus, ele é universal, ele não é de nenhuma religião, ele não é propriedade de ninguém. Então, sigam o mestre, se querem ter um exemplo de luz, sigam o nosso mestre Jesus. Ele sim é o nosso maior modelo, o nosso guia de humanidade. Ele é o que traz para nós os grandes ensinamentos que nós precisamos ter para viver uma vida plena. E é isso, meus irmãos, que vamos aí, né, encerrando esse breve tema para que a gente possa adentrar no nosso tema principal de hoje. Se o Décio quiser comentar alguma coisa, senão, né, nós já vamos adentrar nosso tema principal. Não, Kátia, ficou muito bem explicado. Eu gostei muito das suas reflexões, né? Acredito que todos gostam das suas reflexões. É exatamente isso, né? Jesus é o mestre que nos traz aí formas de adquirir sabedoria, né? Conhecimento e sabedoria. Dando sequência aqui ao Evangelho, nós estamos já no capítulo 26, não é isso? 26. Esse capítulo que tem o tema central, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, nós estamos no item 5 e 6, mercadores expulsos do templo. Eu vou estar lendo aqui, a gente vai tecer alguns comentários aqui, e é claro que, como diz os irmãos espirituais, o Evangelho continua sempre vivo e ativo, né? Porque é sempre refletivo para todos nós, tem sempre reflexões para todos nós aí. Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, entretanto, fizeste dela um corvil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Essa passagem está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, no versículo 15 e 18, e também no Evangelho de São Mateus, né? Mateus, que ele vai falar no capítulo 21, do versículo 12 e 13. Item 6. Jesus expulsou os mercadores do templo, deste modo, condenou o tráfico das coisas santas. Sob qualquer forma, Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Bom, o texto é bem pequeno, né? Bem reduzido, mas traz aí grandes ensinamentos para nós, né? A gente pode analisar que desde os tempos de Jesus nós temos essas dificuldades de lidar também com os tempos religiosos, né? E, por que não dizer, nos tempos modernos, essas dificuldades continuam. Muitas vezes nós observamos dentro dos tempos coisas que não estão de acordo com o que o Mestre Jesus nos ensinou. Nós sabemos que as coisas modernizaram hoje pelos meios tecnológicos, por todas as formas, e o espírito avança também, mas as questões de Deus são inegociáveis. Nós não devemos esquecer disso nunca. As questões de Deus, nós não podemos pôr preço, negociar, como diz o próprio texto. Analisando mesmo o texto anterior sobre as questões da prece, né? Que é grátis, e o tema central já diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Eu gosto sempre de trazer as questões dos apóstolos, de Pedro, né? Para essas reflexões nossas,
Porque uma vez que Pedro e seus companheiros, orientados por Jesus, depois da partida de Jesus, eles abraçaram a causa do Mestre, com todas as dificuldades, que a vida não era fácil, né? Não era fácil. Imagine hoje, que nós temos todos os meios e ainda nós reclamamos. Imagine naquela época, né? Onde não se tinha salário, onde não se tinha trabalho, onde não se era muito parco o trabalho, onde não se tinha comunicações, onde não se tinha transporte rápido, igual temos hoje. Imagina aquela época a dificuldade que era. Mas Pedro, ele chega ali, né? Nós aprendemos isso no Espiritismo, na escola de aprendiz, onde ele chega ali, ele sente a necessidade de criar uma casa de oração. Ele cria um barracão, chamado Barracão de Jope, né? Na estrada de Jope a Jerusalém. Ele cria aquele barracão e ali ele começa a receber as pessoas necessitadas de todas as ordens, de todas, né? Com todos os seus desafios. E ali começam a surgir esse atendimento fraterno pelo grupo criado por Jesus, pelos seus apóstolos. E o barracão era simples, com suas divisórias, muitos humildes, como simples tem que ser as coisas, os templos espíritas, não precisa ser coisas suntuosas, né? Nós precisamos ali de fraternidade. Não importa se a casa é de chão batido ou de piso de granito, não importa. O que importa ali é a fraternidade que nós temos que trabalhar, desenvolver todos os dias ali, essa união de amor entre todos. Então, esse é mais ou menos uma questão do ensino de Jesus. É preciso levar em conta que, nos tempos modernos, nós precisamos também quitar com os nossos deveres, nossas obrigações, né, das leis humanas. Então, não vamos aqui também dizer que a casa não precisa de aquisição financeira. Claro que ela precisa. Seja a igreja, seja o templo espírita, seja o templo religioso, qualquer. Ela vai precisar pagar suas contas, já que ali estão sob água, luz, né? Material de limpeza, tudo isso. Mas nós sabemos como isso funciona. E eu estava até lendo um artigo espírita que diz assim: a casa pode até ter condições, olha que importante, que interessante, Cátia e amigos, a casa pode até ter condições de doar a cesta básica, mas não é papel da casa espírita comprar a cesta básica. É papel da casa espírita pedir aos seus frequentadores, aos seus voluntários, que participem desse movimento. Ainda que a casa tenha condições financeiras de comprar, ela aplica esse dinheiro de outra forma, e a cesta básica é incentivada para que todos nós doamos o quilo. É uma forma de despertar essa consciência de solidariedade em todos nós. A casa não vai pedir o dinheiro, me dá o dinheiro que eu preciso comprar a cesta básica. Ela vai pedir o item, ela vai pedir, irmãos, vamos trazer o alimento, vamos formar a cesta básica, que é para incentivar esse papel fraterno de solidariedade entre todos nós. Então, no fundo, no moral da história, Jesus quer isso. Jesus não quer que ali nós negociamos coisas. E como ele bem diz aqui, a casa é santa, a casa de oração. Né? Para não se perder esse vínculo, principalmente nós da doutrina, nós não podemos esquecer do vínculo espiritual que a casa tem com seus mentores, com os amigos espirituais. Os irmãos espirituais dizem que uma casa espírita ela é um posto de socorro. Antes de qualquer movimento, quando o espírito acolhe um irmão acidentado, seja de morte individual ou coletiva, o primeiro passo a ser socorrido é dentro de uma casa espírita, nesse posto de oração. E ali permanecem espíritos que não têm condições de seguir o seu caminho espiritual, ali permanece ouvindo ou tentando buscar acolhimento espiritual e recebendo esse acolhimento. Por isso é interessante o que Jesus vem recomendar aqui. Como é que Jesus enxergava e via naquele tempo
a forma de conduzir um templo espiritual. Já que para ele, templo era a multidão, ele não tinha paredes, né? Jesus pregava no Mar da Galileia, no Sermão do Monte, na beira do mar, onde tivesse a multidão se formava ali, Jesus fazia a sua igreja. Como nesse sentido, a igreja, o movimento da igreja, somos nós todos que devemos fazer esse movimento de solidariedade e de amor. A casa é só um amparo para nos acolher. Então, Kátia, eu achei interessante esse tema do livro Evangelho dos Humildes. Hoje sobe o tempo da Marília para nós, né? Então, vou consumir aqui um pouquinho do tempo da Marília. Né? Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele também faz uma reflexão sobre esse tempo, ele falando da purificação do templo, né? Essa passagem. Ele diz que Jesus inicia a luta contra a classe parasitária do sacerdote, contra as religiões organizadas para explorar o povo. Né? As organizações religiosas explorando o povo. É isso que Jesus vem combater desde aquela época. E, na mesma hora, à vista dos traficantes do altar. Né? Cura cegos e coxos para ensinar aos sacerdotes que os bens divinos se recebem de graça e de graça devem ser distribuídos. Em nossos dias, os templos continuam impuros, segundo o texto, né, do livro. Os sacerdotes modernos, presos aos interesses materiais das religiões organizadas com fins lucrativos, não compreendem essa lição do Evangelho. Houve, é certo, alguns poucos sacerdotes que assimilam muito bem esse trecho evangélico e tentam pô-lo em prática, procurando corrigir a igreja. Contudo, não conseguiram, porque o terreno não estava preparado para isso. Mas as luzes espirituais começam a acender-se por todos os recantos do globo, clareando os caminhos do porvir e preparando grandes transformações religiosas. E os sacerdotes de boa vontade e verdadeiros discípulos de Jesus conseguirão limpar os altares das explorações e das abominações. E aí ele traz uma data, já que o livro foi editado antes de 2000, né, ele traz uma data dizendo, depois do ano 2000, quando tudo será propício para as renovações e a regeneração do terreno religioso. Por que ele fala depois do ano 2000? Porque é quando a gente adentra o terceiro milênio, que é o milênio da grande transformação. Não é? Que é o milênio da evolução, não só da humanidade, como a evolução do planeta. Nós estamos dentro desse milênio, do terceiro milênio. Né? E é isso que se espera dos adeptos do espiritismo, né? Dos seguidores, dos espíritas, do cristão em si. Nós não estamos aqui falando só do papel do espírito, do cristão, daquele que acredita no Mestre Jesus, nas suas lições. Que saibam lidar com essa energia material importante para a nossa subsistência? Sim, nós precisamos dela. Nós precisamos cuidar dos patrimônios materiais que nós temos, mas nunca pô-lo acima dos patrimônios espirituais. É isso que é interessante a gente refletir. É interessante na evolução do planeta, as coisas materiais, sim. Mas nós não vamos transformar as coisas, né, as coisas santas em coisas materiais, em fontes de recursos para as coisas materiais. Vender a obra de Deus, vender a obra dos espíritos, vender a mediunidade, vender a cura, vender a prece. Né? É tudo isso que Jesus, ainda no Evangelho, tenta combater. O Evangelho está tentando nos ensinar que não é dessa forma que nós devemos agir. Dentro desse papel. No próximo tema, nós vamos falar sobre a mediunidade, né? Então, também tem a ver sobre isso. Mas, de uma forma ou de outra, bem clara, é isso, meus irmãos. A casa de oração não é casa de comércio.
Por isso, nós devemos desenvolver dentro dela sempre esse papel fraterno de comunidade. Hoje, muito comuns nos centros espíritas, a gente promover pequenos trabalhos para adquirir as aquisições materiais que nós precisamos. Mas é o básico. Por isso, a peça de roupa é vendida a R$1. Né? É um preço simbólico. Por isso as coisas são os livros espíritas tendem, ainda nós sabemos que tem as questões das editoras e tudo, mas a obra da codificação tende a ser livros que têm aquisições bem baratas para que todos possam ter acesso ao Evangelho, ter acesso ao livro dos Espíritos. Né? As casas tendem a ter a ter esse trabalho, adquirir o Evangelho também para fazer doação para aquele que não pode comprar. É interessante a gente desenvolver isso, Kátia, a gente perceber isso. São formas de ensinamentos. Quantas vezes nós doamos um Evangelho para a pessoa que não conhece a doutrina? Ela, às vezes, vem falar superficialmente. Quando ela pega de posse o Evangelho, ela retorna a casa e ela agradece, porque ali ela encontrou um foco de luz. Mas é isso, Kátia, o tempo está passando, eu vou passar a palavra para você dar continuidade aí. Esse tema é muito importante quando a gente percebe, né, o quanto as religiões, hoje em dia, monoteístas, principalmente, professam, né, a crença em Deus único, as questões espirituais, mas também se exige, né, das pessoas ali que buscam um preenchimento de alma, acabam mercadejando as questões espirituais. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque fazer o comércio, como Deus está dizendo, né, de coisas, e o texto espírita diz, né, de coisas santas, é um preço muito alto que nós vamos ter que pagar depois. Ou mesmo começar já a pagar já imediatamente. Porque às vezes a gente sofre, não sabe por que sofre, às vezes já é uma questão que a gente já está errando, já está ali falhando na nossa atitude. A gente precisa de pensar muito bem. Pensando nessa atitude de Jesus, o texto ele fala sobre a expulsão dos vendilhões e dos mercadores do templo, que Jesus ali usou de como se fosse um chicote para expulsar os vendilhões do templo, mas há muita controvérsia, né, tem que se lembrar, sobre esse tema. Porque nós vendo Jesus como Jesus uma pessoa que não julgava, não criticava, só orientava, exemplificava, né? No caso mesmo, né, quando a gente estava falando a mulher adúltera, Jesus poderia usar de energia com aquela mulher e Jesus não fez nada daquilo. Então a gente olha agora esse texto falando sobre a expulsão dos mercadores do templo, da forma como foi feita, a gente percebe que há um pouco de controvérsia sobre a atitude que dizem que Jesus teve e sobre como era o comportamento de Jesus perante todas as situações. Então, há quem diga que Jesus, no momento que ele chegou no templo, pela autoridade que ele exercia, pelas pregações que ele já vinha exortando, pelos seus exemplos, do modo como ele orientava. Então, quando Jesus foi visto adentrando no templo, já causou um certo temor nas pessoas que ali estavam. E Jesus falou, sim, só que Jesus falou com energia, não xingando, não esbravejando nada. Jesus falou com energia. E onde as pessoas, com a fala de Jesus, com a sua presença, né, de autoridade moral, foram correndo, deixando ali cair as suas coisas, seus pertences. E tem aquela história, né? O povo conta um conto e sempre aumenta um ponto. Então, como todos queriam difamar, né, o nosso mestre Jesus, para deixar ele desacreditado perante o povo, então quem via aquela cena poderia pensar que Jesus estava realmente expulsando agressivamente. Mas a gente percebe que não pode ser a atitude de Jesus daquela forma como foi dita.
Não que Jesus não tivesse falado e orientado como ele sempre fazia, né? Porque Jesus, ele falava mansamente, poderia ter usado um pouco da sua autoridade, um pouco mais enérgica, claro, deve ter falado um tom um pouco mais alto também, mas até aí usar de violência, fica a dúvida, né, pairando sobre as nossas mentes, porque Jesus, ele não era um ser que agia dessa forma. Então a gente pode pensar que há controvérsias nessas questões, mas não que os mercadores não estivessem equivocados em vender ali animais para fazer sacrifícios, para que as pessoas pudessem buscar barganhas com Deus, oferecendo animais em sacrifício, como se Deus precisasse. Se Deus criou a vida, se Deus nos deu a vida, por que ele ia querer tirar a vida para nos dar algo? Então, era a ignorância de um povo ali, naquela época, em ação, em plena ação. E vemos isso muitas vezes até hoje, sacrifícios de animais em determinados segmentos, determinados grupos. Muitos já não fazem mais isso, mas vemos pessoas ainda que estão presas ainda a essas práticas muito atrasadas, muito maldosas, de muita ignorância. Falta totalmente o esclarecimento. Para chegar até Deus, a gente sabe que a gente não precisa de nada disso. A gente precisa somente de ter uma conexão, criar um canal com Deus dentro da nossa mente e do nosso coração, no nosso íntimo. Não precisa de ninguém saber, ninguém ver. Quando a gente ora, né, como diz, a gente ora em segredo para o nosso Pai, que ouve em segredo e nos atende também. Muitas vezes atende não só em segredo, mas movimenta muitas pessoas para auxiliar os seus filhos. Quando a gente está necessitado de algo, a gente ora, a gente pede algo para Deus, pede a orientação, pede o auxílio efetivo. Deus envia pessoas, Deus envia situações, lembretes, Deus envia amigos, algum familiar, Deus nos dá ideias, nos inspira através dos bons espíritos amigos, para que a gente saia daquela situação. E a gente pode perceber. Então, Deus envia o seu auxílio, a sua ajuda quando a gente pede. Mesmo orando no secreto, Deus que ouve em secreto nos auxilia. Então, a gente não precisa de se apegar nessas práticas. A gente entende, né? Quando a gente está numa situação de desespero mesmo, muitas vezes na esfera material, doenças, situações financeiras, onde muitas vezes a gente percebe que quebram as pernas de todos nós, assim, metaforicamente falando, né? Então a gente se sente naquela situação de ter que buscar auxílio de qualquer forma, o desespero é muito grande. Mas a gente não precisa de chegar a essas atitudes para a gente obter o auxílio do nosso Pai, a aprovação de Deus no que a gente precisa. A gente pode orar e aguardar com fé. Se nós temos fé, se nós estamos exercitando a nossa fé, a gente consegue o que a gente precisa. Não muitas vezes o que nós queremos exatamente letra por letra do que a gente pede, mas Deus envia o que nos é necessário. Às vezes até mais do que a gente pede, acontece mesmo, a gente pede algo e vem muito mais do que a gente esperava. Mas Deus sabe o que nós precisamos, sabe da nossa necessidade, do nosso merecimento, sabe do nosso íntimo, sabe o que é necessário e também o que é preciso para o nosso aprendizado. Às vezes, aquelas situações que nos acometem todos os dias da nossa vida, elas são necessárias para o nosso adiantamento. E aí nós precisamos de perceber o que eu preciso aprender com tal situação, com tal pessoa, né, com tal doença, com tal desemprego, o que eu preciso de aprender, o que eu preciso de buscar para melhorar isso, se eu vou permanecer por mais tempo nessa situação, o que eu preciso aprender com isso, será que eu não estou precisando de exercer a minha própria fé, movimentar os meus próprios recursos? Às vezes eu tenho a saída e não estou achando, porque eu estou com a mente fechada, eu estou com o meu olhar fechado, eu estou com o meu coração fechado. Então, nos indicando que a luz está longe de nós, a gente precisa de atrair a luz, a claridade para o nosso íntimo, para o nosso dia a dia, para a nossa situação que a gente precisa de resolver.
abrindo os olhos através da oração, abrindo a nossa mente. Às vezes os recursos estão ali dentro do nosso lar mesmo, a gente não percebe para resolver determinadas situações. A gente não precisa de recorrer a ninguém, pagar ninguém para receber algum benefício de Deus. Nós mesmos precisamos de movimentar a nossa própria fé, nossa própria mente, nossa boca, nossas mãos, o nosso corpo inteiro, se for preciso, para buscar o auxílio que a gente precisa. Não é preciso pagar nada para ninguém, porque ninguém tem mais poder do que nós mesmos na nossa situação. Ninguém tem mais poder, inclusive, do que Deus. Ninguém é maior que Deus para nos trazer algum benefício. Então, a gente precisa de crer, precisa de confiar em Deus e precisa também de aceitar aquilo que não pode, naquele momento, ser mudado. Então, a gente precisa de buscar incessantemente o auxílio, buscar ajuda, mas saber como a gente vai fazer isso. Não precisa de pagar, não precisa tirar nada do seu bolso, nem R$1, porque Deus é espírito. O que Deus faria com um animal sacrificado? O que Deus faria com uma prece paga? Nada mais além daquilo que nós mesmos conseguiríamos com o nosso próprio esforço, com a nossa própria oração. Porque tudo Deus vai mandar de acordo com o que nós necessitamos, de acordo com o nosso aprendizado, que a gente precisa naquele momento. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não quer que nós tiremos a vida de nenhum ser vivo na face da terra para que Ele faça algo para nós. Isso são coisas de talvez espíritos ainda enganadores, ludibriadores, equivocados no caminho da luz, que ainda buscam essa conexão forte com o plano material, porque também sentem necessidade de viver na matéria ainda e não podem mais. Então vamos tomar cuidado, não vamos nos comprometer com situações maldosas, situações que vão fazer com que a gente mais se comprometa no caminho do mal do que com o bem, e aí o auxílio vai ficando cada vez mais longe, o auxílio vai ficando cada vez mais distante. E muitas vezes também a gente sente culpa, porque não é bem aquilo que nós queremos só a solução do nosso problema. Para solucionar o nosso problema, a gente não precisa de tirar a vida de nenhum ser vivo. A gente não precisa de pagar ninguém para fazer o pedido para nós. Às vezes a gente tem um dinheirinho suado, é o único que nós temos para pôr o pão dentro de casa. E a gente vai dar para alguém orar por nós? Não precisa. Não é necessário. Não tem a menor possibilidade disso dar mais certo do que com a nossa própria oração. E com o nosso próprio esforço. Porque é orando e agindo. A oração, o que a própria palavra já indica, a terminologia da palavra oração. Se nós formos desmembrar a palavra oração, já nós temos dentro da própria palavra a palavra ação. Então é orar e acionar os nossos recursos. É pôr tudo que nós aprendemos em prática, em ação. Então a oração não é uma inércia, não é uma situação só de inércia. É a gente se conectar com Deus e agir a todo momento. E isso não é só uma ou outra pessoa, todos nós necessitamos fazer isso diariamente. Colocar em ação o nosso verbo para com Deus diariamente. Todos nós somos necessitados, todos nós precisamos de algo, e que não é nenhum ser vivo aqui da face da terra que muitas vezes pode nos oferecer, mas sim do nosso Pai Celestial, que nos envia do céu tudo o que nós precisamos. Ele manda as dádivas, manda as bênçãos, manda energias salutares, e que às vezes é só isso que a gente precisa. A gente está com a faca e o queijo na mão. A gente só precisa de energia para ir lá pegar aquela faca e fazer aquela bonita fatia, para a gente se alimentar, para a gente alimentar a nossa família, alimentar aquela visita que vem na nossa casa, a gente quer oferecer alguma coisa boa, gostosa para ele se alimentar. Então, só falta aquela energia. Quem manda energia para nós é Deus. É só isso que a gente precisa. Essa energia movimenta todos os nossos membros, movimenta todo o nosso ser, movimenta os nossos hormônios, movimenta os nossos sentimentos, faz com que a gente se sinta feliz, com que a gente se sinta forte e corajoso. É só isso que a gente precisa para a gente agir na nossa vida. Então, a gente não precisa de mais nada. Tudo que a gente quer de supérfluo, até isso a gente pode conseguir. Mas tudo, em primeiro lugar,
a gente deve recorrer a Deus diretamente, sem intermediários, sem pôr parcelas, preços, juros, correção monetária, não precisa de nada disso, porque o caminho para a gente chegar até Deus, basta só um fiozinho imaginário que a gente já vai mentalizando, se conectando com Deus através das orações, através do nosso pensar, do nosso falar. Quando a gente abre a nossa boca para a gente falar, Deus, eu preciso do seu socorro, você acha que Deus já não está ouvindo isso? Já não sabe disso antes mesmo da gente abrir a boca e falar? Com certeza que sim. Então é por isso que a gente não precisa de nenhum intermediário, nenhum recurso financeiro para chegar até Deus. A gente precisa só da nossa própria força de vontade e da nossa fé. Vamos nos libertar desses equívocos que nos colocaram na nossa vida, porque isso só nos atrasa o nosso caminho. Vamos tirar todo e qualquer empecilho que atrasa o nosso caminho. E é isso aí. Vamos ser felizes. Muito bem, Kátia, muito bem explanado. Então vamos já agradecendo também, né? Aprender a agradecer a Deus por tudo, né? Em primeiro lugar, então nós temos aí como forma de também de agradecer, de gratidão, né? De tudo aquilo que Deus nos concede. Bom, meus irmãos, nós estamos já no finalzinho do programa, agradecendo a presença aí das nossas queridas Célia Zacaria, Vera, da nossa querida Albertina, a Cris, e tantos outros que não se manifestam, mas que está sempre conosco aí. E eu agradecendo também a parceria, a companhia da nossa querida Kátia, da Marília, que sempre está aqui conosco, né? Hoje não foi possível, mas está bem, graças a Deus. E vamos renovando o nosso compromisso para as próximas oportunidades aí, né? Eu já desejando uma ótima semana a todos, que seja proveitosa, que seja de saúde, de paz, né? Principalmente paz interior, paz no lar, paz na família. E a você, Kátia, da mesma forma, eu agradeço pela parceria e aí pelos ensinamentos nos dados aí. Então fica aí meu bom dia a todos. Kátia? Eu agradeço demais. Eu tenho muitos motivos para agradecer você, a Marília, meus companheiros, pelo convite de estar sempre aqui com vocês nesse programa, falando do Mestre Jesus, agradecendo a todos os ouvintes, que de certa forma nos incentivam a continuar, e só de saber que a gente pode auxiliar um irmão em necessidade já valeu toda a pena. Um irmão que a gente consiga auxiliar com as reflexões baseadas nos ensinamentos do Mestre Jesus, já é luz no nosso caminho, já é alegria para o nosso coração. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus, nosso mestre querido, a toda a espiritualidade amiga, mais esse dia que a gente está aqui, né, pela misericórdia divina, que nós possamos, né, viver uma semana bem, tranquila, agradecendo a Deus nosso Pai, vamos recorrendo ao nosso Pai querido agora nesse momento, pela nossa mente, pelo nosso coração, com imensa gratidão. Ele que nos presenteou com essa semana linda, com essa semana abençoada, com essa conexão de almas que nós vivemos através das orações, através dos ensinamentos do Mestre querido, através da convivência que nós temos uns com os outros, pela amizade que nós vamos cada vez mais ligando e conectando para que tudo se fortaleça, se frutifique e estabeleça uma boa base duradoura aqui sobre o plano terrestre, que nós vamos levar um dia até as altas esferas, nesse caminho que é longo, um percurso ainda de muito trabalho, de muito esforço da nossa parte, e com auxílio dos nossos benfeitores espirituais. Agradeço imensamente por tudo, que esse programa leve aos corações aflitos muita consolação, muita luz, paz em seus caminhos. E vamos agradecendo mais esse dia com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, paz e luz a todos.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.